Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional. E nesse vídeo aqui te contar que sim, depois de novo julgamento de um recurso dado pela Procuradoria do TJD, as penas de Gabriel Mercado e Alan Patrick foram mantidas do modo reduzida. Todo mundo sabe que lá atrás, na eliminação do Campeonato Gaúcho do ano passado, teve uma fiasqueira no estádio Beira-Rio. Vários jogadores, numa confusão generalizada brigando, tomaram um gancho de 6 partidas. O Beira-Rio tomou uma suspensão de 2 jogos, um 100% fechado, outro com mulheres e crianças, mas é óbvio, infelizmente, os caras não vão cumprir toda a pena. A primeira parte já foi cumprida, Beira-Rio com portões fechados. A segunda, mulheres e crianças, acho muito bacana. E também pessoas com necessidades especiais. Beleza, tudo certo. Mas 2 jogadores que ainda estão no Internacional, porque uma galera saiu, o Moledo, o Emerson Júnior, o goleiro John, toda aquela galera que teve uma confusão generalizada e que brigou, eles acabaram deixando o estádio Beira-Rio. E aí, ok, não tem o que fazer. Mas para 2 jogadores, o Inter conseguiu um recurso e foi até o presidente do TJD da federação, o Dr. Cláudio Fleck, e ele deu o que a gente chama de canetaço. Uma decisão que, ok, ele pode fazer isso, mas uma decisão que reduz a pena para 2 partidas, de 6 jogos que eles tinham pego inicialmente, para 2 jogos apenas, e o restante pagava em cestas básicas. Vamos lá! O negócio foi novamente a julgamento, porque sempre tem como recorrer. A Procuradoria do TJD da Federação disse, olha, essa pena é muito pequena, vamos julgar de novo? E teve o julgamento nesta quinta-feira. Só que aí, novamente, nesse julgamento que foi do pleno, ou seja, todos definiram, todos votaram, não foi só uma pessoa, o Inter foi, de novo, conseguiu a sua redução, os 2 jogos já foram cumpridos pelo Mercado e pelo Alan Patrick, eles estão novamente à disposição. Mas o senhor Cláudio Fleck, que é o presidente do Tribunal da Federação, deu uma versão, uma explicação que ela, cara, a gente vai ver juntos, eu só tenho isso para te dizer. Ela é bem complexa, ela é bem difícil de entender, porque ele está justificando que a redução da pena e conversão por cesta básica não foi pensando no Alan Patrick, e sim, nos jogadores do interior do estado. Quer ver? Vamos ver o que disse o camarada. A gente é um vídeo maior, que tem todo mundo nos quadrinhos, na transmissão da federação, a gente cropou, então a imagem não fica tão boa, e colocamos legenda para que a galera possa entender. Tá, Igor Jean, que fez esse trabalho para nós, depois mandou no grupo do Debate Raiz, mas eu quero aqui ver com vocês, ponto a ponto, do que aconteceu. Vamos lá. E quando um presidente do Tribunal de Justiça Desportiva aplica o parágrafo 1º do artigo 171, me perdoe a expressão da palavra, ele está cagando o Alan Patrick. Ele está fazendo com que o jogador do interior consiga ter emprego. E eu não posso dividir a conversão da pena entre ricos e pobres. Eu tenho que aplicar um critério só. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu não fiz isso pensando no Alan, e sim que em outros julgamentos, em outros momentos, nós vamos falar sobre jogadores do interior do estado, e aí a pena tem que ser uma só, tem que ter uma coerência. Calma, vamos lá. E por quê? E agora dentro eu da decisão que tomei. Por que a conversão? Porque o fato acontecido no campeonato terminado importaria a impunição em mais de 50% da fase classificatória do campeonato seguinte. E isso acontece e reacontece nas divisões de menor repercussão midiática à torto e à direito. E nós vamos estabelecer, se nós proibirmos que isso se aplique na primeira divisão, que atletas profissionais, que são a maioria esmagadora da realidade econômica desse estado, não mais trabalhem. E isso representa uma violação expressa à lei do esporte promulgada, que deve privilegiar o contrato efêmero que é da vida profissional de um atleta. É mais do que um cumprimento sistemático de um código administrativo. A responsabilidade transborda a leitura de um código administrativo, impacta em vida, impacta em sustento familiar. De novo, não estou preocupado com o caso de um atleta do Internacional que ganha um salário milionário, mas tem que se aplicar a mesma regra para o outro atleta. Amiguinho, o senhor Cláudio Fleck, que eu nunca tinha visto na vida, mas tudo bem, o futebol tem esse poder de deixar as pessoas mais populares e ele está conseguindo. Velho, eu vou te mostrar uma imagem. Foi isso aí. Essa é uma das imagens, a gente vai rodar aqui algumas imagens.
da confusão generalizada e do Alan Patrick trocando socos. Eu falei socos com o jogador do Caxias. Depois, na entrevista coletiva, ele estava com uma proteção no nariz por conta dos socos que ele trocou. Então é o seguinte, se um jogador do Serra Mar, que eu comecei cobrindo lá na Rádio Osório, no Municipal de Osório, que obviamente não vai para a federação, que é campeonato amador, mas só para a galera entender. Se o cara lá trocar socos, se o cara do 12 Horas, do Tamoio, sei lá, dos times aqui do interior, do Garibaldi, do pessoal lá do Esportivo de Bento, e qualquer uma das divisões, se ele trocar socos com alguém, não importa o sustento familiar dele. Ele errou, ele precisa ser punido. Ele precisa ser punido. Se ele trocar socos, não importa. Na pré-escola, na primeira série, a gente aprende que não dá pra bater no coleguinha do lado. Que se tu fizer isso, a professora vai te punir. E se o cara trocar socos com alguém e tomar 2 jogos, não é porque é o Alan Patrick. É o Alan Patrick e é o cara do interior que ganha o salário mínimo. Tudo bem, o Alan Patrick ganha 1,1 milhão por mês. É óbvio que ele não vai ter nenhum problema. Mas assim, se o cara do interior trocar soco com alguém do interior, não importa o salário dele. Isso é ter o mesmo critério. Isso seria ter minimamente o mesmo critério. Olha, o cara que ganha R$1 milhão, se ele trocar soco com alguém, ele vai levar 6 jogos de punição. O cara que ganha um salário mínimo de 1 milhão, 1.300, que tá mais ou menos, né? Um salário mínimo, esse cara vai ficar... O piso dos jogadores está 1.800, né? Esse cara vai ficar fora, punido por 6 partidas, não importa o que acontecer. Não importa se ele não vai no próximo campeonato receber contrato. Cara, ele brigou, ele deu soco em alguém. Na próxima vez, não só esse cara que deu soco, mas todos os outros jogadores vão falar o quê? Não vamos brigar, não vamos trocar soco. E o que a gente quer? A gente quer que as pessoas não troquem soco, porque dar soquinho no colega, a gente aprendeu na primeira série, que eu imagino que o senhor Cláudio Fleck deve ter aprendido, porque ele parece ser um cara de até mais idade. Lá atrás, na sua professora da primeira série, deve ter dito, não bate no coleguinha. Se os pais, não conheço a família dele, também não fizeram. Mas enfim, vamos ouvir o restante do cara que fica ainda melhor. Ou eu vou criar um sistema, uma resolução dizendo o seguinte, juntem os clubes um limite de pagamento do atleta que eu vou ver se ele tem dinheiro para suportar o cumprimento da pena ou não, em relação a dias de jogo. Pelo fato de que o conjunto da administração do desporto recai sobre a cadeira de quem está presidindo. Ele está querendo dizer, eu sou o presidente, eu tenho que ter a responsabilidade, eu não posso toda vez que for julgar um caso ver se o jogador vai ser impactado financeiramente. Meu amigo, tu não tem que ver o impacto financeiro dele, tu tem que ver qual é a gravidade do ato que ele fez. Se a gravidade do ato que ele fez indica 6 jogos no regulamento do TJD, faz os 6 jogos, não é pela tua cabeça, é pelo regulamento. Recai. Não é o caso do Internacional, ou do Grêmio, do Caxias ou do Juventude, que é o que as rádios e os jornais se preocupam, porque é o que dá audiência. O que tem a ver a imprensa com isso? O cara não tá... O cara deu 2 jogos por uma confusão generalizada para jogador que trocou soco e ele coloca a audiência das rádios e jornais de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Me parece muito coerente. Muito bom esse cara, hein? Eu contrataria ele fácil para ser meu advogado. Só que não. Eles estão andando para o interior do interior. Porque não dá audiência. Essa que é a verdade. Meu amigo. Nós estamos justamente pedindo para ninguém dar soquinho em alguém. Cara, olha... É difícil entender a cabeça de algumas pessoas. Mas tá aí. Do jeito que pôde, a gente mostrou.